pessoal da UEM, então hoje em Biologia nós vamos usar o livro novo, no volume 3, o livro didático nas páginas 5 a 8 e o de atividades da página 8 a 10 até o exercício número 8, tá? Bom, esse conteúdo novo fala para nós das propriedades do DNA, né? Então, as características, funções, tudo que nós vemos no DNA, tá certo? Bom, então a gente já sabe que o DNA é onde está o material genético de seres vivos, né? Todos os seres vivos, eles apresentam DNA, mantendo as suas características ali, tá? Bom, o DNA ele é formado por uma série de unidades químicas, tá? Que nós chamamos de nucleotídeos. E eles se ligam entre si, tá? Por uma ponte de hidrogênio. Bom, pelo fato deles se ligar, desses nucleotídeos se ligarem, nós temos a aparência do DNA uma dupla hélice, tá? Então, ele é um duplo, ele forma uma espiral quando eles se unem, tá? Aqui embaixo, ó, tá mostrando pra gente o DNA com a sua dupla hélice se encaixando, um nucleotídeo com o outro, e aqui tá mostrando, né, a característica química de cada nucleotídeo, né? Sua estrutura química, como é que eles são formados, e aqui as pontes de hidrogênio que conectam, então, um nucleotídeo ao outro, tá? Um nucleotídeo sempre tem o seu par combinante. Então, por exemplo, tá? A adenina sempre vai se unir com a timina. A mesma coisa, a guanina sempre vai se unir com a citosina, tá? Eles são pares únicos e fixos, tá certo? Então, nós temos essa ligação do DNA. Bom, aí aqui no livro de vocês fala para nós que o código genético contido no DNA ele é universal. O que quer dizer que ele é universal? A composição química do DNA, ela é a mesma para todas as espécies, tá? Então, todos os indivíduos formados por DNA vão ter timina e adenina, guanina e citosina. O que vai mudar para as características serem diferentes, para cada indivíduo ter o seu DNA próprio? A formação, tá? A distribuição desses nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são sempre os mesmos, as ligações entre eles são sempre as mesmas, os pares são sempre os mesmos. O que muda de um indivíduo para o outro é o arranjo deles nessa dupla hélice, tá? Então, isso que nos diz que o DNA é universal. Ele está presente em todos os seres vivos, só que numa constituição específica para cada um, tá certo? Então, é isso que tá falando para nós, que ele é universal. Não esqueçam disso, tá bem? Bom, então aqui, ó, tá falando para nós que para entender melhor esse mecanismo que caracteriza a hereditariedade, essa continuidade dessas heranças genéticas, esse envio de algumas características do indivíduo para o outro, a gente tem que estudar, né, como o DNA ele se forma, né, como ele é formado e como ele forma depois o RNA que vai estar lá dentro das nossas células, das nossas organelas, tá? Então, nós temos duas coisas que o DNA pode fazer, que é a replicação, né, que é quando ele está sendo duplicado, então de um DNA a gente forma outro, e a transcrição, que é a formação do RNA lá das nossas células a partir do nosso DNA, tá? Bom, aí aqui para nós tá falando que sobre a replicação do DNA. Então, a formação
do novo DNA, né? Quando a célula vai se duplicar, ela precisa ter uma cópia do seu DNA para ir para outra célula, tá? Bem, aí aqui para nós tá dizendo que o DNA ele é semiconservativo. O que quer dizer que ele é semiconservativo, tá? Olhem só, o DNA ele é uma dupla hélice, estão vendo? Vão vir várias substâncias que a gente vai ver agora com calma na sequência e vão separar essa dupla hélice, tá? Ela vai separar essa dupla hélice. E no momento que ela separa essa dupla hélice, começa já a formar uma cópia nas laterais, tá? Então, eu abri aqui ao meio, separei essas duas laterais. Essa lateral aqui vai receber um novo par e essa cópia aqui vai receber um novo par, tá? Então, é por isso que diz que ele é semiconservativo, porque um pedaço do DNA antigo se mantém no DNA novo, tá? Uma parte do DNA da mãe se mantém no DNA da célula filha, tá? Então, a gente sempre vai ter uma parte do DNA antigo junto com essa parte complementar nova que foi criada, tá certo? Bom, aí aqui para nós fala assim, ó. Como a desoxirribose, que é o DNA, é um carboidrato com 5 carbonos, os números indicam seus átomos de carbono. Então, aqui tá dizendo das uniões, né, das ligações de carbono que nós temos aqui, tá bem? Ó, aos quais o fosfato pode se ligar. Em uma das extremidades do DNA tem-se livre a hidroxila do carbono 5, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem sempre a hidroxila do carbono 5 liberada, ok? Do carbono 5 da primeira pentose, que é o primeiro grupo que tá ali, tá? Assim como o DNA tem uma estrutura de dupla pulei aqui. Uma pentose. E outra tem livre a hidroxila do carbono 3. Então, aqui, ó, a hidroxila do carbono 3 fica livre, tá certo? Lá no carbono 3, a hidroxila tá livre, tá certo? Então, um lado fica lá na 5, o outro lá no 3, tá? Bom, assim como o DNA tem uma estrutura de dupla hélice, o processo semiconservativo de replicação do DNA. Então, é aquilo que a gente falou antes, tá? Um lado do DNA, ele sempre fica conservado, sempre é o antigo, tá? Porque o arranjo da estrutura da dupla hélice é antiparalelo, representado pelo sentido 5', 3'. O que quer dizer o sentido 5', 3'? A formação perfeita do DNA sempre vai acontecer no sentido do 5', que é onde tem o carbono, a hidroxila de carbono 5 livre, para o 3', tá? Onde nós temos a hidroxila do carbono 3 livre, tá? Então, a sequência perfeita da formação do DNA é essa do 5', 3'. Quando ele está sendo replicado, vai ter a formação inversa do 3' por 5'? Vai, mas ela vai ter algumas falhas que vai ter que ser reparada depois, antes desse DNA ficar completo, tá? Então, o sentido perfeito da replicação do DNA, da formação do DNA, é sempre do 5' por 3'. É o encaixe perfeito das sequências, tá? É isso que tá falando para nós aqui nesse parágrafo. Então, desse modo, quando ocorre a formação da cadeia polinucleotídea, que é a formação lá dos nucleotídeos, né? Durante a replicação do DNA, o grupo fosfato se liga no carbono 5 da desoxirribose,
de um nucleotídeo e o carbono 3 da desoxirribose de outro. Então, um lado vai se ligar no 3 e o outro vai se ligar no 5, como eu falei para vocês, tá certo? Essa disposição dos nucleotídeos determina o sentido do crescimento da cadeia do DNA. Em uma extremidade é o 5' e na outra é o 3. Então, vai ter um DNA, olha só, pensem assim. Se eu abro aqui, ó, de baixo para cima, essa fileira do DNA para ter replicação, esse aqui vai receber a sua cópia do 5' pro 3'. Esse aqui vai receber do 3' pro 5', tá? Então, vai ter os dois sentidos. O sentido do 5' pro 3' é o sentido perfeito, que vai sem falhas. O do 3' pro 5', ele tem algumas falhas, alguns defeitos que devem ser arrumados depois, tá? É isso que tá falando aqui, tá certo? Então, aí aqui, ó, vamos passar lá pra página 6. Bom, aqui tá mostrando que a replicação, ó, contínua e descontínua do DNA, que era aquilo que eu tava falando pra vocês, tá certo? Quando ele forma do 5', ele vai ser completinho, ó, e quando ele faz ao contrário, em direção ao 3', ele vai ficar descontínuo, tá certo? Na realidade, ele faz isso aqui, tá? Ó, ele abriu assim, né? Então, esse aqui, ó, vai fazer a direção certinha do 5' pro 3'. Então, ele vai ficar perfeito. Esse aqui vai fazer ao contrário. Então, ele vai do 3' pro 5'. Então, ele fica com essas falhas, ok? Bom. Aí, aqui falar pra nós que para que uma nova molécula de DNA seja formada, sua estrutura precisa ser aberta. Então, aquilo que eu falei pra vocês. Ele é uma dupla hélice e ele precisa abrir, separar do seu par para poder ter essa duplicação, né? Então, aqui, ó, pensem o DNA como se fosse um zíper de um casaco nosso, que ele tá as duplinhas perfeitas, juntinhas, e aí vem no zíper, no caso, o carrinho, e abre. Aqui, nesse caso, vão ser algumas substâncias que vão fazer com que esse zíper abra, tá? Então, a sua estrutura deve ser aberta, afastando-se as dupla hélice, ó. Para eles terem um espaço bastante bom para ter essa formação dos novos pares, tá? Então, à medida que as duas cadeias de DNA se separam, o processo de replicação forma-se uma região denominada forquilha de replicação, tá? Então, a forquilha de replicação é onde vai ter o início lá, a formação dos novos pares do DNA, tá? Porque o DNA, ele não vai se abrir por completo para fazer as duplas. Não, ele vai se abrindo aos poucos, conforme as novas duplas vão chegando e se formando, tá? Então, isso é uma forquilha de replicação, ó, que se move em ambos os sentidos, né, antiparalelos ao longo do DNA. E aí, aqui, ó, as fitas estão sendo formadas, ó, tá certo? Aqui, ó, a forquilha de replicação aqui. Bom, depois fala assim pra nós, ó. Como as duas cadeias de DNA têm sentidos contrários, a cadeia de molde do sentido 3', 5', ocorre a replicação contínua. Por quê? Porque a gente vai ter o sentido 5', 3', tá? Lembrem sempre que o sentido perfeito da formação do DNA é do 5' pro 3', tá? Ó, produzindo uma nova molécula de 5', 3'. Na cadeia 5', 3', ocorre uma replicação descontínua em pedaços curtos, formando-se chamados fragmentos de Okazaki, que são unidos pela enzima DNA ligase. Então, aquilo que eu falei para vocês,
Quando vai no sentido contrário do 3' para o 5', a replicação, ela não é perfeita como do 5' pro 3'. Vocês estão vendo que do 5' pro 3' todo mundo tem o seu par? Quando o sentido é do 3' pro 5', ele fica fragmentado. E aqui, ó, esses espaços aqui, que são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Então, a gente tem pedaços de DNA e espaços, tá? E esses pedaços são os fragmentos de Okazaki. Aqui depois, antes do DNA ficar completamente formado, vem a enzima, né, chamada de DNA ligase, para preencher esses espaços, né, para dar os pares corretos para cada um dos nucleotídeos que estão ali sozinhos entre os fragmentos, tá bem? Então, é isso que acontece. Bom, aqui para nós falar a ação das enzimas no processo. Então, várias enzimas vão participar desse processo de abertura, fechamento, cuidado para o DNA não ficar com falhas, tá? Então, aqui a gente vai ver todas as partes, né, que vão entrar na DNA, que vão fazer parte dessa replicação dele, tá bem? Então, a gente tem o DNA helicase, tá? O que o DNA helicase faz? Ele vai separar essas dupla hélice. Então, ele que vai abrir o zíper lá do DNA. Ele vai romper as pontes de hidrogênios, tá? Nas forquilhas de replicação, para começar a formação das novas pares de DNA, tá? Então, ele é como se fosse o carrinho do nosso zíper, tá? Que vai fazer com que ele se abra, tá certo? Depois, nós temos a topoisomerase, tá? Que é responsável pelo desdobramento das fitas. Por que desdobramento das fitas? O DNA, ele é uma dupla hélice que fica em formato de espiral. Para acontecer a abertura do DNA e a formação de novos DNAs, ela tem que ficar retinha para fazer essa duplicaçãozinha, tá? Então, a gente usa as topoisomerase, olha aqui, ó, no desenho de vocês, tá aqui, ó. Olha aqui, ó, a DNA helicase abrindo, como se fosse um zíper. E a topoisomerase vindo antes da DNA helicase para deixar essa molinha reta, tá bem? Bom, depois nós temos DNA polimerase, olha aqui, ó, DNA polimerase, estão vendo? Nas duas hélices, ó. O que a DNA polimerase faz? Ela faz a polimerização das novas fitas. Então, ele auxilia ali a formação das novas fitas, tá? Então, ele que vai achar o par de cada um ali dos nucleotídeos, tá certo? Bom, a DNA polimerase também, ela é capaz de reconhecer alguns erros de duplicação e arrumar eles, tá? Para o DNA não ficar com falhas, nem com defeitos lá nas suas ligações, tá certo? Depois, nós temos a DNA ligase. Olha aqui, ó, a DNA ligase. Estão vendo? O que ela faz? Ela realiza ligação entre os novos nucleotídeos. Então, ela que vai fixar esses nucleotídeos nos seus pares, tá? Então, ó, ele vai ligar os nucleotídeos novos à sua fita original, a parte antiga do DNA, tá? E ela também vai ajudar ali, ó, naquela parte dos fragmentos de Okazaki. Ela que vai fazer com que os fragmentos, né, que os espaços entre os fragmentos de Okazaki sejam preenchidos pelos seus pares perfeitos, tá bem? Então, assim que acontece a duplicação do DNA. Nós temos todas essas enzimas, tá? Fazendo parte dessa abertura, formação de novas moléculas e tudo mais, tá certo? Bom,
Aqui na página 7, tá falando para nós sobre a transcrição gênica, que é o quê? A partir da molécula de DNA, nós temos a formação do RNA. Nós temos que lembrar que o RNA, ele é uma hélice única, tá? Ele não é uma dupla hélice, ele é só uma folha, vamos dizer assim. E o RNA, ele é formado a partir do molde de DNA, tá? Bom, então aqui o que fala para nós, ó? Que cada trecho de DNA que corresponde ao gene é responsável pela síntese de um tipo diferente de proteína. Por quê? Porque quando a gente tem o DNA, o RNA formado, a partir das trincas de RNA, isso a gente vai ver mais adiante, mas eu já vou dar uma adiantadinha. A partir das trincas do RNA, nós vamos ter a formação das proteínas do nosso corpo. Só que o nosso RNA, ele vem a partir do nosso molde de DNA, tá? Então, uma coisa, ela depende da outra, tá certo? Então, pra gente ter o RNA, pra gente ter a formação de proteína, a gente tem que ter o DNA, tá? Então, aqui fala, ó, que entre uma molécula de DNA e a formação da proteína na célula, ocorre a formação intermediária de um RNA mensageiro, pelo processo de transcrição, tá? Olha só, nós temos na formação do DNA, lá na estrutura do DNA, nós temos a timina, a citosina, a guanina e a adenina, tá? O par, no DNA, escutem bem, no DNA, o par da timina é a adenina, da citosina é a guanina, da guanina é a citosina e da adenina é a timina, tá? No RNA, nós vamos ter uma alteração. O RNA, ele não tem a presença do nucleotídeo timina. No lugar deste nucleotídeo, nós temos a uracila, tá? Então, quando no par de RNA que está sendo formado lá, a partir da base de DNA, tiver que formar um par adenina-timina, ele vai formar um par adenina-uracila, tá? Só que esse RNA, ele não vai ficar ligado ao DNA, tá bem? Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. O DNA, ele vai se abrir, parte dele vai se abrir, estão vendo? Parte dele vai se abrir, vai fazer a conexão, a formação do RNA, ó, a ligação com o RNA. Quando essa tira de RNA estiver pronta, formada, o RNA, ele é desconectado desse molde que está sendo usado para formar ele. O DNA volta à sua estrutura normal e o RNA vai para a organela específica dele, tá? Então, o DNA é usado só de molde mesmo pro RNA, tá? Então, aqui fala para nós, ó, que esse processo ocorre a partir de uma das cadeias de DNA, que é o que eu acabei de falar para vocês, que serve como um molde para a formação do RNA. O novo RNA é formado, apresenta as bases nitrogenadas complementares ao segmento do DNA, tá? Então, ele forma os parzinhos perfeitos. A única diferença é que no lugar da timina a gente tem a uracila, tá certo? Ó, complementares ao segmento do DNA que lhe deu origem. Lembrando que a timina é exclusiva do DNA, sendo substituída pela uracila. Então, é isso que eu falei para vocês. O DNA vai servir simplesmente de molde. O DNA vai voltar para sua formação normal e o RNA vai sair lá para a organela necessária dele, tá? Bom, para acontecer toda essa abertura de DNA, essa formação de RNA, esse fechamento do DNA, nós vamos ter algumas enzimas que vão ativar, vão fazer essa parte, que nem tem lá na duplicação, tá? Então, aqui, ó, a enzima RNA polimerase catalisa o rompimento das pontes, então é ela que vai fazer a abertura do DNA para o RNA ser duplicado, tá? Ser transcrito, na realidade, ser formado, ó, abrindo e afastando a dupla hélice,
tá certo? Então, a partir dessa abertura do RNA polimerase, que nós vamos ter a formação, a transcrição do RNA. Os nucleotídeos livres de RNA disponíveis na célula, estão ali, livres na célula, eles vão se encaixar no DNA que serve de molde, para aí formar o nosso RNA. Verifica-se que a uracila se liga à adenina, ó. Lembrando vocês de novo que não é a timina, é a uracila, tá bem? Desse modo, caso um pedaço do molde do DNA seja formado na sequência A, G, T, T, C, o RNA transcrito, o RNA formado, vai ficar U, C, A, G. Então, todas as vezes que a gente teria que botar uma timina para fazer par com a adenina, nós vamos botar uma uracila, porque nós estamos fazendo a transcrição do RNA, tá bem? O novo RNA formado migra para o citoplasma da célula, então, ó, lá para a organela onde ele é necessário. O RNA ribossômico é armazenado no nucleolo, lá do núcleo do DNA, da célula. Então, cada parte de RNA vai ir para a sua parte específica, né? Cada pedaço de DNA vai ir para a sua organela que necessita dele, tá bem? Migrando posteriormente para o citoplasma para participar da formação dos ribossomos. Quem é que migra para o citoplasma? O RNA que está lá no ribossomo, RNA ribossômico que está lá no nucleolo da célula, tá? Então, quando ele é necessário, ele vai migrar para outro lugar, tá bem? Com o término da síntese de RNA, os filamentos de DNA da dupla hélice voltam a se parear, ó, se unem de novo, como eu falei para vocês, tá? E é reconstruído, então ele fica lindo, maravilhoso do jeito que ele era antes. A partir do RNA enviado do citoplasma, a célula pode sintetizar diferentes proteínas, tá? Então, para que a gente faz essa transcrição de RNA, essa formação de RNA? Para depois fazer a síntese e a formação das proteínas necessárias para o nosso corpo, tá certo? Então, é assim que acontece a formação, a duplicação e transcrição. Duplicação do DNA, transcrição do RNA, tá certo? Pessoal, façam as atividades, tá? Da página 7 e 8 e do livro de atividades da 8 a 10 até o exercício 8. Quando a gente tiver a nossa live, tá lá no nosso cronograma, o diazinho da nossa live, nós vamos corrigir e tirar dúvida de todos esses conteúdos, tá certo? Então, façam os exercícios para ver o que vocês estão com dúvidas pra gente conversar lá na nossa live, ok? Até mais, até a próxima aula.